Estados Unidos vão exigir histórico das redes sociais para a liberação do visto. Pesquisa indica que fast food é muito pior para a saúde do que 30 anos atrás. Vamos falar também sobre o salário do brasileiro, que é quase todo gasto com habitação, carro e comida. E sobre a geração de empregos, que foi superior a 173 mil só no último mês de fevereiro. Esses e outros assuntos agora no Redação Novo Tempo. Estamos começando Redação Novo Tempo para você que está acompanhando a gente em todo o Brasil. Hoje, mais um daqueles programas especiais onde um de nós não está aqui do time fixo. Wagner Cantori não está, mas está muito bem representado por ela, Gabriela Frontini, jornalista. Bem-vinda mais uma vez, Gabi. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui em momentos descontraídos como esse para debater os principais destaques da semana. A produção acabou de fazer uma piada aqui com o Wagner. Wagner, se estiver ouvindo, o produtor acabou de falar que é muito bom quando o Wagner não tá. Olha só, que maldade isso, Eu já né? não gosto, porque eu vou interromper quem? Eu Exatamente. vou dividir, Faz o entendeu? seguinte, só não interrompe a Gabi, porque a visita... Se bem, visita, eu né? acho que a Gabi veio mais vezes no Redação esse ano do que o Wagner. Só deixando aí no ar, Não queria comentar nada, né? Carol Luiz, tudo bem com Eu vocês? sabia que ele ia confundir. Eu avisei Nós antes do falamos programa. isso. Muito bem, tudo bem com vocês? Tudo beleza de Deus. Muito bem, e você aí de casa também pode participar com a gente aqui dos nossos debates e também ver as produções do Departamento de Jornalismo da Novo Tempo. Interaja com a gente por meio do nosso Facebook, facebook.com/ntjornalismo, e no Instagram você nos encontra em @ntjornalismo. Tem também o nosso site, dá para ver não só Redação Novo Tempo, mas dá para você ver também as outras produções, Revista Novo Tempo, dá para ver o Realidade em Pauta com a Carol apresentando por lá, que mais tem? Tem Revista Novo Tempo que eu apresento também. Enfim, dá para ver tudo por lá. Identidade Geral também, não lembrei porque o Wagner não está aqui, não lembrei, né? Mas dá para ver tudo por lá, novotempo.com/jornalismo, você nos encontra também. Vamos aos destaques. Eu vou começar com um destaque aqui que tem a ver com os Estados Unidos e pedido de visto. Eles vão mudar alguns detalhes. Quem, de repente, já precisou em algum momento pedir visto para o governo norte-americano para poder entrar nos Estados Unidos, sabe que é um negócio meio complicado, né? É demorado, gera uma expectativa, muita gente não consegue o visto, etc. Só que a tendência é que isso vai ficar ainda mais difícil agora, porque o que acontece? O governo norte-americano vai passar a exigir, a partir mais ou menos ali do final de maio, né, por volta de 25 de maio, dias, 60 dias a partir do dia 25 de março, então, por volta de 25 de maio, vai passar a exigir histórico do uso de redes sociais. Então, você quer ir para os Estados Unidos, cuidado, você posta no Instagram, no Facebook, o que mais? Tem Tinder também não, mas lá... No Orkut. Tomara que não entre, No Orkut, cuidado. No Orkut, nos últimos 5 anos eu não lembro quando é que parou de funcionar o Orkut. Não lembro. Mas, enfim, eles vão verificar histórico de redes sociais, exatamente por essa, né, preocupação que eles têm com segurança, com não ter imigrantes ilegais no país, etc. Eu acho que esse tema é importante porque não só por conta do visto, mas em outras áreas, profissional, enfim, acadêmico também, né? Já tem buscado o perfil das pessoas nas redes sociais. Então, acho que é interessante cuidar para a vida, né? Exatamente. Mesmo que você não queira sair do país. A questão que eu acho que dos Estados Unidos é porque a política de Trump é bem exigente, às vezes exagerada, a gente já envolve aí essa questão do visto, esse debate é antigo. Eu lembro que, se eu não me engano, em 2017, John Kelly já tinha anunciado a intenção de você ter que dar sua senha nas redes sociais para poder eles avaliarem.
aí houve aquele debate da questão da privacidade e agora eles vão pegar o histórico. E Tem gente que não dá nem para mulher, vai Né? dar para o governo norte-americano. Pois Assim. é. Mas eu acho que, sei lá, a necessidade, a ansiedade de visitar os Estados Unidos, às vezes a pessoa acaba se submetendo. Mas aí outros órgãos interferiram para poder impedir isso, né? A questão de você ter o direito da privacidade. Então, eu acho válido, né? Realmente, você tem que cuidar das suas redes sociais. Mas até que ponto a gente tem que se submeter a, sei lá, perder a nossa privacidade para entrar Agora, no tem uma coisa que é museu? muito interessante também nesse processo, que a informação foi bastante divulgada pelo canal de notícias CNN, e eles comentaram também que a administração norte-americana vai passar a pedir também duas informações que aparentemente são simples, mas que nesse processo de visto e envolvendo o governo norte-americano gera uma polêmica, que são duas informações, e-mail e telefone. E por que que isso acaba sendo uma coisa polêmica, de certa forma? Talvez você vai se lembrar, querido telespectador, de alguns anos atrás, quando surgiu a polêmica do Edward Snowden, que era um servidor público norte-americano que trabalhava dentro do serviço de inteligência, e ali ele descobriu algumas coisas que ele ficou assustado, jogou isso para o mundo, e aí deu toda uma polêmica e tudo mais, que era que o governo norte-americano estava, principalmente depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, entrando em e-mails e tendo acesso a dados sigilosos de cidadãos norte-americanos para tentar descobrir possíveis terroristas ou possíveis ameaças. E, obviamente, deu toda uma polêmica, porque você está acessando coisas que são privadas sem ter uma autorização prévia, porque estava entrando único simplesmente porque conseguia ter acesso a essas questões. Eu lembro, na época, até deu polêmica, disse que eles tinham conseguido acessar o celular nos relatórios, né, da presidente, da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Sim. Então, deu toda uma polêmica. Então, a pessoa tendo acesso ao seu e-mail e ao seu número, pelo menos sabendo qual é o número e o e-mail, a chance de... o pessoal fica com um pezinho atrás, né? Será que vão olhar os e-mails que eu estou mandando, não só minhas redes sociais, que é uma coisa mais pública, mas os meus e-mails, por exemplo, o WhatsApp, é uma coisa que pelo menos a administração do WhatsApp já disse que as mensagens são criptografadas, né? Em algumas outras situações. Mas fica aquele pé atrás, né? Bom, continuando na linha internacional ainda, Carol, você vai falar um pouquinho sobre um desastre natural que aconteceu na África, especificamente em Moçambique, mas tem alguns países próximos também que sofreram com isso, não tem? Exatamente. Nós tivemos aí nessa última semana um ciclone passou pela África, né? Basicamente a cidade mais atingida foi Moçambique, mas também teve Malawi, Zimbábue, também agora recentemente nós tivemos informações de que Madagascar e a África do Sul também foram atingidas, mas não tanto quanto Moçambique. A gente tem uma ideia aqui, o presidente do país, ele disse que pelo menos 531 mil pessoas foram atingidas com esse processo. Nós temos aí mais de 500, né? Acho que o número já está batendo aí, provavelmente já vai bater 500, né? Agora está 446, né? Número de mortos encontrados. Mas como eles não têm acesso a todos os locais ali no país, né? Inclusive o acesso à ajuda humanitária não consegue chegar até essas pessoas, né? E o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais declarou que a equipe que esteve envolvida no salvamento ali de Brumadinho está indo lá para a África para auxiliar aí no resgate dessas pessoas, encontrar o máximo de corpos possíveis. O presidente disse que até agora ele acredita que tenha no mínimo 1.000 pessoas tenham sido soterradas por conta desse ciclone, né? Gente, esse ano tá um caso sério. Agora, o que eu ia comentar aqui, a produção até está falando, somando as mortes já contabilizadas até o momento em 3 países, né? Acho que é Moçambique, Malawi e Zimbábue. E Zimbábue já tem quase 700 mortes. 700, então 400 realmente... é só 400 e pouco, né? É só no Moçambique e o restante desses outros 2 países. Porque se outros 2 países também foram afetados, a expectativa é de que esse número possa até aumentar, exato, né? Sim, exato. Tanto que agora nós temos novas informações de países que compreendem ter sido afetados por conta desse problema. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef,
ela desenvolveu e abriu uma campanha, eu acho interessante a gente falar dessa campanha. O site da Unicef, vai falando aí para mim, produção, que eu vou... Está aparecendo aí na sua tela, unicef.org/Brasil com Z. Você pode entrar, você está vendo aí a questão da emergência, eles estão passando os dados, você clica no Doe Agora e tem as opções para você auxiliar. Muito bem. Agora, a gente está falando, né, dessa consequência maior de uma tragédia como essa, que são mortes, mas também ali tem questões envolvendo saúde, né? As autoridades... eu acredito que moçambicanas confirmaram um surto de cólera no país, é isso mesmo? Cólera, difteria, provavelmente, né? Malária, né? São doenças que já estavam previstas, né? Mas que agora têm aumentado, né? Eles têm um relato, já um registro de 300 pessoas com registro de diarreia, ou seja, já tem esse perfil para essas doenças. A saúde civil, né, do local, eles estão desenvolvendo diversas ações para mitigar esse problema, né, ou seja, para conter o máximo possível com orientações e tal, mas é difícil, porque a pessoa, ela tem que passar pela água, ela não tem um acesso seguro. Não tem saída, né? Ela não tem saída, o alimento foi contaminado, mas é o único alimento que ele tem para a família, e as orientações é que a pessoa não consuma do alimento, da água, mas o que ela vai consumir, né? E outra coisa, até o Se a ajuda diagnóstico... humanitária não está conseguindo chegar, Não como é que consegue vai ser, chegar. né? Eles estão indo de avião e helicóptero até os locais e derrubando, né, descendo, baixando a ajuda humanitária, mas às vezes não consegue chegar acesso para todo mundo, enfim. E até o diagnóstico, aquela pessoa é um retransmissor, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe que está com a doença, tem contato com o outro e aí vai aumentando, né? Geralmente, em situações como essa, né, de fato, isso acontece com frequência. Nós vimos aqui em Brumadinho, vimos o impacto em Mariana, né? Então, mas esse é bem maior, né? É bem maior do que aconteceu aqui. Então, de fato, os problemas vão ser maiores mesmo, tanto na saúde pública quanto na economia local. É possível dizer que a cidade de Beira, que é o local mais afetado ali em Moçambique, tenha sido destruído, né? E a reportagem até utilizou o adjetivo, né? Não é exagero dizer que 95% da cidade foi destruída. Uau, então, é muita gente. É muita gente. Agora a gente volta para o Brasil, Luiz, e falar de geração de emprego. Parece que dados mostram que em fevereiro melhorou um pouquinho a situação de emprego do brasileiro, teve mais gente empregada, é isso? Isso mesmo, diante de tantas notícias ruins, né, a gente vê uma coisinha boa aí. Porque, de acordo com o Ministério da Economia, que era o antigo da Fazenda, né, teve a junção com o planejamento, enfim, mais de 173 mil vagas foram abertas. Então, tem mais pessoas trabalhando. E o interessante é que essas vagas são de pessoas, servidores com carteira assinada. Porque em alguns anos, alguns meses, né, anteriores, a gente comemorou o avanço, mais pessoas ocupadas, só que muitas dessas pessoas estavam na informalidade. E agora não, elas estão com carteira assinada. E isso é um resultado muito positivo, né? Tem alguns especialistas que falam que por que houve essa melhora? Primeiro que a gente saiu da recessão, apesar de ser ainda um crescimento bem devagar da nossa economia. O segundo é que, por sairmos da recessão, os empresários, né, os líderes, aí, as grandes empresas, elas estão mais confiantes e, por isso, elas empregam mais. E tem outros especialistas que falam que a reforma trabalhista também influenciou bastante, né? Porque como tem uma flexibilidade maior, possibilitou com que algumas empresas contratassem um número maior de pessoas. Então, tem várias análises aí que indicam a questão desse resultado. Agora, isso acaba não sendo uma questão só pontual, né? Esses dados de fevereiro, obviamente, refletem uma melhora, ainda que pequena, que já vem sendo constante desde 2018, não é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Aí veio primeiro aquele avanço, a gente saiu, né, um pouquinho da recessão, aí já abriu um pouquinho a questão da informalidade, as pessoas. E uma coisa que eu achei muito interessante é que em anos anteriores o PIB, quem segurou o nosso PIB foi a agropecuária. Okay. E a esse ano a agropecuária foi um setor que teve maior número de demissões do que admissões. Então agora é a 2019 falando. Isso. Então agora a gente vê que um setor que tinha grande potencial está caindo. E o outro setor que mais contratou foi o setor de serviços.
E se a gente tem um setor de serviço que está contratando mais, significa dizer que as pessoas elas estão consumindo mais, as pessoas estão buscando mais. E isso também é um sinal positivo. Agora, falando desse contexto todo, ainda tem muita coisa para melhorar, porque apesar da melhora ainda é muito pouco. Até essa semana parece que teve uma fila gigante em São Paulo de pessoas procurando emprego, é isso mesmo? Uma fila gigante. Cara, as imagens, elas são impressionantes, porque muita gente ali debaixo... Então, na tela, as imagens aí para você que está em casa acompanhar. Aí a região do Anhangabaú, tem uma imagem que todo mundo debaixo daquele viaduto que tem, né? E muita gente procurando. Você é o viaduto do chá, Gabi? Você que é... Ou o viaduto... Eu não sei os nomes, perto. você é de São Paulo. O viaduto do chá do Vale do Anhangabaú é bem pertinho, assim, uma coisa só. Isso tudo é uma fila? Isso tudo é uma fila. Não é um show, não é fila para procurar emprego. É uma fila. E isso também chama atenção porque a gente até já discutiu aqui no Redação. Várias vezes as pessoas tinham perdido o interesse de buscar emprego. É verdade. Estavam tão desanimadas que elas não queriam mais buscar emprego. E agora você vê que por uma fila como essa, as pessoas estão mais esperançosas. E teve um caso muito interessante em São Paulo, que um rapaz foi entrevistado por outro veículo, estava lá ao vivo, entrevistando as pessoas e tal, saber por que elas estavam ali, qual era o tipo de vaga. E aí ele foi o primeiro da fila, e aí falaram com ele. E ele se expressou muito bem no decorrer da entrevista, e aí a vaga que ele estava buscando era de cozinheiro. Ele era de outra cidade, foi para São Paulo em busca de novas oportunidades, e ele falou super bem. E aí o apresentador do programa começou a puxar várias conversas com ele. Ele se saiu tão bem que nesse mesmo dia, ele abriu uma conta no Instagram e já conseguiu 9.000 seguidores. E várias emissoras chamaram ele, várias empresas contrataram ele recebeu várias propostas. No dia da fila ele estava barbudo, com cabelo, não estava tão bem vestido, e logo em seguida ele fez a barba, cortou o cabelo, foi convidado para ser chefe de cozinha de alguns programas. Então, assim, muito legal, né? Eu achei isso muito bacana ali, as oportunidades aparecendo. Sim. Agora, uma coisa interessante do destaque da Heloíse é que, se eu não me engano, a senha começou a ser distribuída na quarta-feira ou quinta-feira, e as pessoas dormiam na fila desde segunda-feira. Uau! Então, assim, acho que o desespero tá tão grande para quem está precisando de emprego, né, que não tem, que se submete a dormir na rua ali 2, 3 noites por conta de uma possível vaga de emprego. Nem é garantia. Né? Não era garantia. E assim, foram muitas pessoas, né? Não lembro agora o número exato de pessoas, mas era assim, uma fila interminável. Imagina você ficar 2, 3 noites numa fila tentando uma vaga de emprego, não é nada fácil. Bom, vamos terminar então essa rodada de destaques com você, Gabi, falando sobre um prêmio dado internacionalmente para o melhor professor do mundo, é mais ou menos isso? Exato. Quem que ganhou? Explica um pouquinho isso aí, porque a gente fala de vários tipos de prêmios, eu não conhecia esse daqui, por algum motivo a edição desse ano ganhou destaque, né? Exatamente, é o Global Teacher Prize que eles chamam. Quem ganhou foi um queniano chamado Peter Tabishi. Ele é professor numa escola rural lá do Quênia, uma escola muito pobre, 90% dos alunos é de uma classe bem baixa, assim, social, e ele doa 80% do salário dele para ajudar a manter os alunos na escola. Então, com 80% do salário que ele doa, ele mantém ali os uniformes e os materiais escolares. A escola, fica numa zona rural e o acesso à internet é bem ruim, bem precário. E o professor vai até um café próximo, uma lanchonete, para poder imprimir alguns materiais para os alunos. É assim, fantástica a disposição dele em ajudar, porque ele vê que só através do estudo a pessoa pode conseguir mudar a realidade dela, né? Ele é professor de ciências, ele desenvolveu junto com os alunos um aplicativo que ajuda pessoas cegas e surdas a medirem objetos, então isso também foi alvo de um prêmio. Mas esse prêmio do melhor professor do mundo é um prêmio de $1 milhão, Uau. cerca de 3.900.000 reais, que ele vai poder continuar, de repente, fazendo bem para as outras pessoas, né? Essa escola secundária, Kericho Meksedei, ela fica numa zona rural do Quênia, como eu falei, e esse prêmio ele foi disputado por mais de 10.000 professores de 179 países. Entre as pessoas que disputaram o prêmio, tinha uma brasileira também, a Débora Garofalo, que é professora de tecnologia numa escola carente aqui de São Paulo também. E a realidade desse professor lá do Quênia é bem, assim, triste, né? Geralmente, as salas de aula têm entre 35 e 40 alunos, o que para a gente já é uma superlotação, mas na realidade dele ele atende 70, 80 alunos por sala.
Então, ele não consegue dar aquela super atenção individualizada e tal, mas o pouco que ele consegue fazer transforma a vida dos alunos. E além dessa ajuda, né, dentro da escola com os alunos, ele também faz um trabalho muito bonito nos bastidores, assim, fora da sala de aula. Ele costuma visitar os pais dos alunos nas casas, inclusive para mudar um pouco a mentalidade dos pais, que geralmente obrigam as crianças, né, as filhas mais novas, as meninas, a se casarem muito cedo, tentando fazer com que eles enxerguem que a educação é a saída para um futuro melhor e não um casamento precoce, como muitos acabam pensando, né? Ah, vou casar minha filha cedo, que daí ela vai ter uma oportunidade melhor. Não, a oportunidade nem sempre está no casamento, mas está ali na educação dela, no que ela pode fazer por ela mesma. E isso tem sido muito interessante, porque as pessoas, a escola fica numa zona rural, às vezes viajam 5, 6 quilômetros a pé para poder chegar à escola numa condição precária e encontra um professor desse que é motivador, que dá um suporte que a escola mesma não consegue dar, é uma história muito bonita, assim. Esse professor que ganhou do Quênia, ele é um professor de ciências. Inclusive, participa aí de algumas gincanas, eles ganharam um prêmio da Sociedade Real de Química do Reino Unido e já estão participando de outros prêmios também internacionais relacionados a ciências. Que massa. E ele, além de fazer as visitas nas famílias, como eu comentei aqui, ele ensina as famílias a cultivarem algumas coisas para a própria subsistência. Então, ele é um professor que tem uma visão assim bem abrangente, bem global, de como poder ser um bom exemplo, de como poder sobreviver às precariedades dali do país, né, e da região. Agora, a gente não tem entrevista com esse rapaz aí que ganhou o prêmio de melhor professor do mundo esse ano, mas a gente tem entrevista feita no Identidade Geral aqui da Novo Tempo com a Débora Garofalo, que você falou. Isso. Garofalo, que é a brasileira que foi uma das 10 finalistas do prêmio nesse ano. Então você entra lá no YouTube e coloca, olha, Identidade Geral, Débora, como é que escreve o sobrenome mesmo? Garofalo que se escreve. Garofalo. Isso. Tem 2 Fs, Não, um F só. um F e um L só. R-O-F-A-L-O. Então, Débora Garofalo. Coloca isso, Identidade Geral no YouTube, você vai conseguir ver uma entrevista dessa mulher que foi uma das 10 finalistas desse prêmio. Vai ser muito legal. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Redação Novo Tempo falando sobre o fato do brasileiro que gasta mais da metade do salário com habitação, transporte e comida. Você aí de casa faz parte desse pessoal que vê o salário chegando no início do mês e de repente vai embora no próprio início do mês? Então não sai daí que a gente discute sobre isso depois do intervalo.